Você está preparada? Eu não, nunca estou. Mentira. A gente tem mais ou menos a mesma idade, tá? Fala dele, o que é? Ele é um gladiador, a minha equipe de natação se chama Gladiadores. Ah, é? Porque os gladiadores, no caso, a gente que nada no mar, a gente enfrenta o adversário mais perigoso, que é a natureza, que você não consegue dominar. De medo. Né? Então os gladiadores estão aqui, ó, que é o tridente do rei do mar, e o nome da minha equipe, Gladiadores. Ai, que lindo. Então eu queria te perguntar, nós temos praticamente a mesma idade. Pesado? É pesado. É. A gente tem praticamente a mesma idade. Lá vem ele falar que ele é mais novo que alguns meses. Não, eu ia deixar pro telespectador descobrir no Google, né? Porque ele faz Mas isso. a Antônia ele parece que é mais... Não, que a esposa dele, 3 meses, fica passando isso na cara da Milena. Não, a Milena é 8 dias mais velha. 8 dias mais velha. Mais velha. Eu sou 10 de dezembro e ela é 2 de dezembro de 77. É uma pergunta que você nunca imaginaria responder, que nem eu no debate para prefeito. Você estuda pra caramba no Rio de Janeiro, 7 milhões de habitantes, Paquetá, Sepetiba. Aí o teu adversário político te faz uma pergunta: despoluição da Baía de Guanabara. Aí eu botei minha cabeça para funcionar, falei o número de municípios em volta da Baía de Guanabara, que não era responsabilidade do município, mas foi. É o Alexandre Zimmerberg. Meu Deus do céu. Antônia, você gostava mais da Mara Maravilha ou da Xuxa? Eu gostava mais da Mara. Estamos com 89 dias de governo. Estamos a 11 dias para completar 100 dias de governo. E, lamentavelmente, esse governo não apresentou uma direção. Tivemos casos históricos de 100 dias de governo. Quero me recordar aqui do presidente Roosevelt, quando na década de 30, na Grande Depressão, teve a capacidade de, em 100 dias, reestruturar os Estados Unidos. E, alguns anos mais tarde, os Estados Unidos está na Segunda Guerra Mundial como uma grande potência do mundo. Isso se deve à organização. Nós temos no atual governo do PT uma verdadeira concha de retalhos, onde os ministérios, os 37 ministérios, são dirigidos por partidos políticos, com direção política, com ambições diferentes, ambições muitas essas, do poder. Hoje nós temos em determinados ministérios o ministro que não indica o seu secretário, que o secretário de um determinado ministro é indicado por um outro partido que não o do próprio ministro. Então nós temos um governo com uma incapacidade administrativa impressionante. Sequer postos do governo foram ocupados com 89 dias de desgoverno. E podemos afirmar que estamos a 11 dias de chegarmos, infelizmente, à conclusão que estamos à beira do abismo. Um presidente da República que descredencia o ministro da Justiça quando da operação da Polícia Federal é demonstrado o risco do senador da República, Sérgio Moro, à sua família. Um presidente da República que descredencia o seu Ministério da Previdência, o seu ministro da Previdência, o Lupe, quando o próprio Lula fala que fixou os juros consignados do INSS aos aposentados em 1,97. Nós temos um presidente da República acompanhado de um ministro da Casa Civil que entregou a Bahia com a maior taxa de desemprego desse país. Nós temos um presidente da República auxiliado por um ministro da Justiça que entregou o Maranhão com o pior IDH do Brasil. Nós temos um presidente da República que tem como ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que não se posiciona em relação ao aborto, e nós temos um ministro da Previdência, senhor Carlos Lupe, que é contra os aposentados naquele imbróglio de dificuldade dos empréstimos consignados. Presidente Pompeu, ao final do primeiro bimestre de 2023, nós tivemos a queda de 38% no oferecimento de emprego do nosso país. Ano passado, no mesmo período, nós tivemos 520 mil novos empregos e esse ano de 2023
estamos com 326 mil novos postos de trabalho, 38% a menos. Esse é um forte indício de distúrbio, de organização. E ontem chegou aqui, na Câmara dos Deputados, apresentado ao presidente Arthur Lira, o arcabouço fiscal. Eu acho que era melhor não ter apresentado, porque um governo que apresenta que tem piso de gastos e não teto de gastos, um ministro da Fazenda que entende que quanto mais o governo gasta, mais ele faz girar a economia, esse é o maior papo furado que a gente pode ter. E ontem, infelizmente, tivemos representando o Brasil a ex-presidente Dilma, que foi indicada para presidir o BRICS, a estocadora de vento, a presidente que saudava a mandioca. Ela ontem sequer ela conseguiu dar uma entrevista em inglês, mesmo o repórter falando com muita calma. É a falta de tecnicidade pura desse governo, é a irresponsabilidade. Então, estamos há 89 dias sem picanha e vamos chegar a 100 dias de governo, em um governo que sequer tem a organização suficiente para dar sustentação e governabilidade ao seu próprio governo. O maior inimigo do PT é o próprio PT, e a gente vai ter nos próximos 3 meses, infelizmente, a apresentação de um grande governo. Pessoal, acabei de sair do Lago Paranoá aqui, e muitos de vocês sabem que eu tenho um hobby, que é nadar e procurar bolinha de golfe. E eu tô gravando esse vídeo aqui para alguém, que eu não sei quem é. Você tá no Rio de Janeiro, ou você tá em qualquer lugar, e você tá atrás de um emprego. E muitas das vezes você deixa de procurar em um lugar que você, de repente, não acredita que vai ser tão bom, ou que você acha que, de repente, aquela oportunidade não é para você, você não estudou para exercer aquela função. Mas eu vou te contar uma coisa, hoje eu achei essa bolinha de golfe aqui. Foi a única que eu achei. Eu tenho mais de 2.100 bolinhas hoje no meu gabinete. Mas eu achei essa bolinha aqui num lugar que eu jamais poderia imaginar que fosse ter uma bolinha de golfe. Muito para dentro do lago, muito no fundo. Como é que um jogador foi lançar essa bola de golfe tão longe do buraco? Então, pessoal, hoje quando você sair de casa, vai naquele lugar onde você não imagina que vai ter uma oportunidade, e pode estar nesse local a oportunidade da sua vida, assim como eu achei essa bolinha. Tá bom? Foi a 7 metros de profundidade e num local que eu jamais poderia imaginar que ela estava lá, ó, branquinha, uma das melhores bolas de golfe, estava num lugar improvável. Boa sorte, pessoal, e lembrem, a gente não foi feito apenas para fazer uma coisa. Às vezes você estudou 5 anos em uma universidade, mas a oportunidade da sua vida pode estar em algo diferente do que você planejou e imaginou. Valeu, galera. Tchau. A Xuxa, quando eu entrei nesse embate aí com o Felipe Neto, como mãe, como avó, eu discordo do conteúdo desse rapaz, eu acho que ele é um desserviço e isso não pode ser considerado crime. É no mínimo incoerente, né? Não pode ser considerado crime. Agora, um cara que está trabalhando na parte para sanar, né, os discursos de ódio, vamos dizer assim. É o grupo da verdade. Ele pega e faz um tweet. Nunca fui tão feliz na vida em ver o Brasil inteiro chamando este moleque de chupetinho. Isso é discurso de ódio, meu camarada. Isso é puro ódio. O ódio sai pelas veias. Resumindo, pode ser que venha outro contrato que eu disse que o ódio sai pelas veias. Porque eu respiro, um contrato não, um processo. Eu respiro é um processo, eu respiro é um processo, eu respiro é um processo. E aí eu vou lá e explico, não, mas eu não falei isso, eu só questionei. Aí eu saio com condenações homéricas, multas homéricas. Eu falo, oi. Porque lá dentro a bolsonarista falou isso, isso e isso.
sabe? Não tem, o Antônio E Fontinelli a gente fica está menor, prestes é a ter as nossas bolsonarista. redes regulamentadas, né? E que eu acho que é uma discussão muito longa, mas eu sou um pouco a favor disso, tá? Porque tem muita gente assassinando reputação aí, mas eles não vão ter esse controle. Isso é muito complicado. É uma discussão que não vai... Esse é o telefone de sem fio de E 30 aí, anos em e ponto aí de ônibus, quando né? ela defendeu o Felipe nessa briga, eu fiz um especial de fim de ano do Marcos Paulo, que o Marcos recém saído do hospital com câncer, não queria aparecer, não queria fazer. E eu falei, poxa, amor, vamos fazer, é a Xuxa, poxa, sempre quis, eu adorava a Xuxa, não sei o quê. Tá bom, Antônia, vamos fazer. Então fiz esse especial, colaborei, fui lá, botei minha voz off, era comigo que era tudo resolvido. Entrevistei o cara que fez o filme com ela, porque a turma radical bolsonarista ia arrebentar com ela, chamando ela de pedófila. E ela não é pedófila, aquilo ali não tem nada a ver com pedofilia. Amor, estranho amor. Amor, estranho amor. Chamei o homem, né, que foi a criança na época que fez o filme com ela, expliquei a situação. Tem um monte de amigos meus que fizeram, Eris Bruce, tem tanta gente que fez esse filme e não tem nada a ver com pedofilia. Expliquei. O filme no dia seguinte ia sair no Canal Brasil, não deu em nada. Por quê? Porque eu matei aquela narrativa. Ela até mandou um áudio pro Léo Dias pedindo pro Léo me encaminhar pra me agradecer, não sei o que, não. Aí vai e defende o Felipe Neto, que faz uma revistinha com quem você quer casar, com quem você quer trepar, com quem você quer matar, pra criança, e diz que não é pra criança. Pra adulto que não é, né, meu amor? Resumindo, ela foi lá e defendeu o Felipe Neto. Aí eu esculhambei ela e falei, devia ter vergonha na cara de defender uma situação dessa. Não é à toa que eu preferi a vida inteira a Mara Maravilha. Mas eu fiz isso de propósito porque eu sabia que de todo o meu discurso, a única coisa que ia fazer ela ficar puta era dizer que eu era mais fã da Mara. E ficou. Para deixar registrado aqui, 88 dias sem picanha, mas ontem testemunhei, estive presente na CCJ e eu estive presente em várias audiências, vários ministros que nos visitaram no último mandato e agora teremos a visita de alguns ministros em algumas comissões. Eu nunca presenciei nessa casa um ministro que debochou tanto dos deputados, que foi tão mal educado e tão desrespeitoso, tão presunçoso e tão dono da sua verdade. Lamentavelmente, o ministro Flávio Dino esqueceu que o resultado das eleições foi 50,9 a 49,1. Quando o ministro Flávio Dino, deputado Pedro, ele debocha de um deputado que representa 49,10% dos brasileiros, parece que ele esqueceu de que ele foi um deputado federal. Parece que ele esqueceu que a missão de um político é conquistar o voto do adversário. Eu asseguro que os 49,10% estão firmes com Bolsonaro e posso assegurar que os 50,9% não são mais 50,9%. Já deve estar aí em 45%. Tem muita gente decepcionada com esse governo. O ministro Flávio Dino, ao invés dele responder questionamentos, por que ele não colaborou com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que tem 400 mandatos de prisão naquela área do Complexo da Maré, e fez um discurso de vocês não gostam de pobre? O pobre, ministro Flávio Dino, ele vai ficar feliz com o senhor se o senhor acabar com o tráfico no Rio de Janeiro, porque em 2014, na ocupação do Complexo do Alemão e do Complexo da Maré, os moradores entregavam aonde os traficantes guardavam suas armas. Nós temos naquele local, somente naquele local, a maior quantidade de armas de guerra do Brasil. Qual o plano do ministro em capturar, em fazer com que esses traficantes entreguem as suas armas? É por isso, presidente Gilberto, que Brasília está um alvoroço só. O presidente Bolsonaro chega amanhã. E é claro e nítida a percepção que o atual presidente, todos nós sabemos que uma pneumonia se trata com medicação venosa e não comprimidos, né? Então, o motivo dele não ter viajado à China, certamente é a chegada do presidente Bolsonaro aqui a Brasília amanhã. Muito obrigado, presidente Gilberto.